Boa tarde, gente. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Josiane Ramos. Sou aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Pentecostal Santuário do Espírito Santo. Estou aqui essa tarde para deixar uma reflexão para o seu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3, né? Você que vai assistir essa breve mensagem, Minutos de Fé. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, ativa, dá um joinha, né? Para fortalecer o canal da pastora, amém? E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não fuja do seu chamado. Todos nós nascemos com uma vocação, com um chamado do Senhor para ir anunciar o evangelho a toda criatura. Então não adianta a gente se esconder do Senhor, porque Ele sempre vai saber de tudo que nós pensamos, sonhamos, projetamos, até o amanhã o Senhor sabe da nossa vida. E eu quero compartilhar com você uma palavra que todos os cristãos conhecem, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Né? Todos nós conhecemos essa passagem, na qual o Senhor se revela a Jonas, convocando Jonas a se dispor, a largar tudo que ele estava fazendo, e até a grande cidade de Nínive, clamar contra ela. Por quê? Porque a malícia, o pecado havia subido às narinas de Deus. E Deus, como é um Deus de misericórdia, antes dele agir com juízo na vida de uma pessoa, de uma nação, ele age com a misericórdia. Ele dá oportunidade àquela vida a ter um encontro com ele. Então Deus convoca Jonas para ir àquela cidade violenta, má, apregoar o arrependimento. Jonas, sabendo como eram aqueles habitantes daquela cidade, ele foge. Só que ninguém tem como fugir da presença de Deus. Jonas vai para o sentido oposto. Ele sai fora do que Deus tinha para a vida dele, que era para que ele anunciasse o arrependimento àquela cidade, para que Deus agisse com misericórdia àqueles habitantes de Nínive. E a palavra de Deus vai dizer que Jonas, ele se dispõe, ele se levanta, mas para fugir da presença de Deus, para não cumprir o chamado de Deus, não por falta de temor, que eu creio que Jonas temia o Senhor, mas pelo medo de chegar numa cidade violenta, maligna, e pregoar um arrependimento, arriscando sua própria vida. E a palavra de Deus vai dizer que Deus permitiu que ele entrou no barco, pagou sua passagem e foi descansar. Ele deitou ali no fundo do barco, agarrou no sono, né? E Deus permitiu uma grande tempestade de vento no mar, ao ponto daqueles que estavam embarcados ali, né, na embarcação, se desesperaram os marinheiros, cheios de medo, e clamavam cada um ao seu Deus. E nada daquele vento, nada daquela tempestade cessar. E eles atentam para a situação de Jonas, que estava descansando. Jonas estava no porão do barco, deitado, dormindo, enquanto o povo estava prestes a perecer. E ali eles vão até Jonas e perguntam: o que passa contigo?
Não está vendo que nós estamos perto de perecer? E Jonas, agarrado naquele sono, levanta e começa a dizer. Eles perguntam para Jonas: de onde tu vens? De onde tu és? A que Deus tu serve? E aí Jonas vai dizer: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Tá vendo? Jonas temia o Senhor. Louvado seja Deus. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ei, Jonas declarou: eu sou servo do Deus vivo, do arquiteto do universo. Estou aqui fugindo da presença do Senhor, porque o chamado que Ele me convocou é um chamado muito difícil, humanamente falando, a pregoar a uma cidade rebelde, violenta, má. E aí aqueles homens se desesperaram, porque eles tinham os deuses dele, mas não Deus que fez os céus e a terra. Quando Jonas se revela a quem ele servia, os homens ficaram desesperados. E agora o que faremos? O que vamos fazer? Já tinham lançado as cargas ao mar para ver se o navio ficava mais leve. E aí Jonas, ele declara: é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Então, se desfaçam de mim, podem me lançar ao mar. E lançaram Jonas ao mar. E no momento que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade cessou. Oh, meu Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Quem está do nosso lado, que não cumpre o chamado, o vento sopra até a gente é arriscado a naufragar. Por isso que nós devemos cumprir o que o Senhor tem pedido para a sua igreja. Anunciar. Ide, pregai meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não está, será. Mas no momento determinado da vida da pessoa, a pessoa pode se entregar ao Senhor. E aí, quando Jonas é lançado no mar, gente, Deus prepara um grande peixe que engole Jonas. E Jonas fica 3 dias no ventre daquele peixe. Foi o suficiente, 3 dias, para que Jonas reconhecesse que quando Deus convoca, quando Deus chama, não tem como fugir. Aí no capítulo de número 2, Jonas vai dizer: quando dentro de mim, 2:7, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Olha, Jonas ali no ventre do peixe, 3 dias foi o suficiente. Ainda acho 3 dias ainda foi muito, né? Que tem gente que passa o processo que no mesmo dia já se coloca na brecha. E quando Jonas, ele se rende ao Senhor, e Deus viu que no coração dele houve um arrependimento de cumprir a chamada, a palavra de Deus vai dizer que Jonas diz: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei. Com certeza Jonas ali fez o voto com Deus, né, que iria cumprir o seu chamado. E o Senhor, quando ouviu, diz a palavra de Deus: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meu Deus, muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas entra em Nínive e começa 3 dias caminhando para chegar a percorrê-la toda, anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos. E o povo se arrependeu, e o povo se converteu em jejum, em oração, em humilhação. E aí Jonas olha aquela situação, o povo todo se arrependendo, e a misericórdia de Deus sendo derramada, e Jonas se aborrece. E fala para Deus: Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus bondoso, né? Certamente o Senhor usaria com benignidade, e que te arrependes do mal que ia fazer.
Só que Jonas não teve misericórdia do povo. Jonas queria ver o fogo descer do céu. E aí Deus fala para ele: é razoável essa tua ira? Né? Nós, como servos de Deus, devemos nos alegrar quando as pessoas se arrependem, que entregam a sua vida a Jesus e se convertem dos seus pecados. É uma alegria em você ver que aquela vida fez uma aliança com Deus. Então Deus permitiu que Jonas dormisse ali e levantou o Senhor, né? Uma boboreira, né? Muitos dizem que foi uma planta que se levantou ali e fez sombra na cabeça de Jonas, e Jonas descansando, dormindo, mas revoltado, pedindo a morte. E ali Deus permitiu no dia seguinte vir um bicho comer aquela boboreira, e aquele verme comeu aquela planta, e a planta secou. E quando o sol vinha nascendo, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Não, peça a morte não. Você que está passando por decepção, por provação, por depressão, por alguma frustração na vida, viva! Deus, ele tem oportunidade de vida para você que está ouvindo essa mensagem. Não entrega o seu coração à amargura de alma. Não entrega o teu coração. Às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, sim, a gente fica entristecido, abatido. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos sustentado. E ali a palavra de Deus vai dizer que Jonas pede a morte. E Deus fala para ele: é razoável esta tua ira por causa da planta? Porque ele achou, a planta veio, deu sombra, cresceu, de repente morreu, e ele ficou aborrecido. Aí Deus fala assim: por causa de uma planta, Jonas, você se aborreceu e não se compadece. Olha que coisa forte, meu Deus. E não se compadece de 125 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda em muitos animais? Jonas queria que Deus agisse com o juízo dele. Mas antes do juízo de Deus vem a misericórdia. E a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Hoje tem misericórdia de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a tua casa, para a minha casa, para a nossa família, para a nossa vizinhança. Tem misericórdia de Deus. Porque Deus, ele só age com o juízo quando a misericórdia cessa. E Deus viu que aquele povo, eles estavam com sua razão, seu intelecto escuro, em trevas. Estavam como um povo irracional, não tinha uma razão de consciência do que estavam fazendo. Estavam como um barco à deriva, indo conforme a correnteza. Mas quando Jonas entrou na cidade e apregoou o arrependimento, a consciência deles foi iluminada, esclarecida. E eles se arrependeram. E Deus agiu com misericórdia. É assim que Deus faz. Não fuja do seu chamado. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ensinar, ensine. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para o departamento feminino, departamento infantil, departamento dos varões, faça com excelência para Deus, porque terás uma grande recompensa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa família. Se você gostou dessa mensagem, dá um joinha aí, clica aí, compartilha, envia para uma pessoa que por algum determinado momento falou: não quero mais caminhar. Ei, caminha. O Senhor fala para ti essa noite, já é noite, né? Não, ainda não é noite. Para ti essa tarde, levanta-te. Eu sou contigo, eu te ajudo. Se passarem pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Faz a obra que eu cuido. Faz a obra que eu cuido da tua casa. Faz a obra que eu cuido da tua família. Faz a obra que eu cuido da tua vida. Faz a obra que eu cuido do teu deitar, do teu levantar. Que Deus te abençoe. Que você, nesta tarde,
venha se levantar com temor e tremor e venha fazer o que Deus tem colocado em suas mãos. Não fuja do seu chamado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.